caso da Sabesp, eu me lembro que a senhora se posicionou contra Contra. a privatização, disse que a medida era um erro. Agora a privatização são Fato favas consumado. contadas. A senhora prevê questionamento na justiça de algo disso, não? Do que eu vi até agora, não tem espaço. Obviamente, se houver alguma denúncia, houver algum fato novo, mas se eu puder explicar em um minuto porque fui contra, para fazer um alerta às Claro. pessoas. Fizeram um processo extremamente acelerado. Em nenhum momento eu tive uma posição dogmática, intransigente. Apresentei 30 propostas. Não sou prefeita ainda, não era o meu papel. Mas dado que a gente tem um prefeito que se ajoelha e que não defende São Paulo, fiz o papel que ele deveria estar fazendo. Um processo super acelerado, que teve uma questão quase que burocrática, técnica, mas quem é do ramo vai entender, que gerou uma poison pill. O que é isso? Reduziu a concorrência bastante. Uma única empresa demonstrou interesse. Essa empresa não atua em saneamento básico. Essa empresa, onde atua, é a pior ranqueada do país e ofereceu bilhões de reais a menos do que valia. Resumo dessa ópera. A gente tem hoje uma empresa que é a acionista de referência, que não tem experiência, que é mal ranqueada, e a Sabesp foi vendida por bilhões de reais a menos do que valia. O que a gente ganhou com isso? Página virada. O que eu podia fazer de questionar, de apresentar, beleza. Eu sei respeitar contratos e isso é muito importante. Mas o que eu farei como prefeita? É lembrar a todos que o saneamento básico é um serviço concedido pela prefeitura, que hoje é fornecido por uma empresa estadual, agora uma empresa mista. O que eu espero fazer? Cobrar a Sabesp. Essas 1.000 pessoas que não têm saneamento básico hoje, uma cidade que tem uma rede que é muito antiga, então a Sabesp corta a água à noite por conta dos vazamentos. Eu entendo que tem vazamento, mas por que é que a gente não tem um marco físico de investimento? Um compromisso firmado entre a Sabesp e a Prefeitura de São Paulo de onde vai investir, até que prazo. Então, o que eu farei como prefeita é fazer o que esse prefeito não tem coragem de fazer, que é fiscalizar, que é acompanhar. Para quê? Para que em São Paulo as pessoas sejam tratadas com respeito. E não fiquem pagando tarifa de esgoto sem ter acesso a esgoto, não fiquem pagando por água, sendo que na periferia falta água toda A noite. senhora pode, inclusive, ter essa atitude enérgica se estiver no cargo da prefeitura, de exigir que essas pessoas sejam atendidas, que as metas sejam cumpridas. Acontece que, mesmo que a senhora entra, se a situação limite se instalar, tá? Sabesp não está atendendo, está virando um caos o saneamento básico da cidade, está caindo na conta da prefeita, da então prefeita, uma solução, porque a população vai cobrar da senhora, Com não vai cobrar certeza. da empresa privada. E aí a justiça vai dizer o seguinte, ok, a partir de agora, se a Sabesp não cumprir, ela vai estar suspensa. Não tem ninguém para substituir a Sabesp. Existe um caminho do meio que São Paulo não está fazendo, que são as sanções, que são as multas. A gente tem uma série de contratos que não funcionam na cidade hoje. O do serviço funerário, a PPP da iluminação que nunca saiu do papel. A gente tem um contrato com a Sabesp, do qual a gente pode exigir muito mais. E todo contrato, gente, quando ele não é cumprido, antes da gente ir para medidas drásticas, você não pode sequer suspender sem uma permissão judicial. Você tem uma série de sanções, de multas que você pode aplicar. A Prefeitura de São Paulo hoje não aplica essas multas, não cobra essas sanções. Então tem muitos instrumentos que a gente tem para pressionar. Pressionar por quê? Para que as pessoas tenham um serviço de qualidade. Vocês não me verão chegando nesse debate falando é bom porque é privado, é bom porque é público. Depende. A gente tem ótimos exemplos de quando você traz o privado, a coisa fica melhor. E tem bons exemplos também de quando você traz o privado e a coisa fica ruim. Qual é o papel da prefeitura? É entender que conceder um serviço não é conceder a sua responsabilidade. O papel da prefeitura não importa quem está fazendo, se é o público ou é privado. É escrever um bom contrato, é fiscalizar. Vamos ver o caso da Enel. Não é porque é privado, é porque é um contrato mal feito. É porque a nossa agência nacional não fez um bom papel de fiscalização. É porque a nossa agência estadual não fez um bom papel de fiscalização. É porque a prefeitura veio questionar, cobrar agora que a gente teve esse problema. A gente vai estar com a Enel até 2028. Em 2028, a gente tem uma baita oportunidade de cobrar que a Enel faça muito mais ou que a gente tenha uma empresa melhor. Se a gente não tiver um prefeito, uma prefeita com energia para cobrar, para fiscalizar, para ficar em cima, para fazer pressão no governo federal e no governo do estado, a gente vai continuar do jeito que a gente está.
E aí todo mundo fala, mas você consegue fazer pressão? Primeiro que eu sou a única que consegue transitar hoje com os dois governos. Segundo, gente, Você que está se eu... falando de Lula e de Tarcísio. Lula e Tarcísio. Segundo, que se a prefeita da maior cidade do hemisfério sul não consegue lutar pelos interesses da sua cidade, não serve para ser prefeito. A gente tem um compromisso de que todo terminal de ônibus e metrô vai ter um bicicletário, para que o trabalhador possa sair de casa de bicicleta e deixar sua bicicleta em segurança. Eu sei que esse compromisso eu não consigo cumprir sem o governo do estado junto. Mas a gente já está conversando com o governo do estado. Isso aqui é São Paulo. Isso aqui não é uma cidade de 50 mil habitantes, de 10 mil habitantes, de 1.000 habitantes. A gente tem um poder de convocação que a gente não está usando. A Sabesp não teria sido privatizada desse jeito se o prefeito tivesse se imposto. Inclusive, sem o aval da prefeitura, não teria acontecido. Por que ele não se impôs assim na sua Porque avaliação? ele queria o apoio do Tarcísio, se ajoelhou, não pediu nada em troca. Baixou a cabeça e falou amém, é o que ele faz para tudo. Então, para resolver um problema dele, ele entregou a Sabesp. É esse o problema de eleger gente que está focando no interesse pessoal. É dele o interesse? É do Bolsonaro? Que ele responda. Agora, o prefeito de São Paulo não está brigando pelos interesses de São Paulo.